Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal Integração em Foco. Hoje a gente vai dar início à parte de conhecimento básico de eletricidade aqui no canal. Antes de começar eu queria convidar vocês a entrar nas minhas redes sociais. Lá no Instagram eu tenho uma conta murilo.vaz. Lá tem bastante conteúdo com relação à área de eletricidade, à área de automação residencial, que é o foco do canal. Som ambiente, redes de internet, para você que tem interesse nessa área de tecnologia e que vem crescendo a cada dia nos dias de hoje. Segue lá no canal, que vai ser muito importante para que você venha entender como é que funcionam as coisas no dia a dia e as tecnologias que estão sendo lançadas, tudo bem? Então vamos dar início ao nosso canal, nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre tensão elétrica. Tensão elétrica é uma das 3 variáveis da lei de Ohm que eu dei início na última aula. E é a primeira, né, a tensão, né? A gente vai entender um pouquinho mais as minúcias aí do que é a tensão elétrica, quais são as suas variações e qual a importância dela, entender quem ela é, saber o que ela faz nessa lei, né? Como é que funciona tudo isso. E ela é dos pontos principais em tudo que você vai ver hoje para comprar qualquer equipamento, qualquer dispositivo, qualquer máquina que você vai comprar na sua casa, uma máquina de lavar, um ar-condicionado, qualquer coisa que você vai comprar, você tem que saber qual é a tensão que você vai aplicar, porque se na sua casa for uma tensão diferente da que você comprou o aparelho, você pode danificar o seu equipamento antes mesmo de começar a usar. Então é importante você entender o que é isso, para que isso serve e aonde se aplica isso, né? Beleza? Então vamos começar o nosso vídeo, aqui os nossos slides, a nossa aula, né? A gente vai fazer uma breve introdução, o que é a tensão elétrica. A gente vai falar aqui, ó, vamos começar no slide, ele fala assim, ó, a tensão elétrica é um conceito fundamental da eletricidade, representando a diferença de potencial entre 2 pontos em um circuito. Ela é responsável por impulsionar a corrente elétrica e permitir a realização de diversas tarefas elétricas e eletrônicas em nosso dia a dia. Então, voltando aqui, a tensão elétrica, ela impulsiona a corrente elétrica. É como se fosse o guia condutor da corrente elétrica num circuito. Então, assim, se a gente tiver uma tensão baixa, não sei se você já teve a experiência de tomar um choque elétrico, né? Você já tentou pegar a pilha, você coloca o dedo lá na pilha, nos 2 polos, ele não dá nada. Por que não dá nada? Porque a tensão da pilha, da bateria, ela é bem baixinha. Agora, por exemplo, se você coloca o dedo na tomada da sua casa, a tensão já é um pouco maior. Você está lidando com 110 volts, 220 volts, tensão alternada, você já vai sentir um formigamento, um tranquinho ali. Por quê? Porque a tensão já é maior. E a gente trabalha não só com esse tipo de tensão residencial, mas também com as altas tensões, que são 13.800 volts, 380 volts, 440 volts, 18.000 volts, 180.000 volts. Então, assim, tudo isso vai ser extremamente importante para você, até mesmo no que diz respeito à sua vida. Se você está mexendo com essas duas tensões, né, com essas tensões diferentes, se ela for muito alta, talvez você não tenha tanta chance de vida. Talvez um único contato seja o suficiente para você perder a sua vida. Já tensões de baixa, você tem, né, você toma um choque, você não morre, né, mas só que você tem uma experiência não muito boa. E aí você já fica com medo, já dá para certas pessoas, se a pessoa que toma um choque, ela já até para de mexer com isso, porque ela fica com receio de mexer com eletricidade. Por isso que é tão importante a gente entender como é que funciona, para que serve, o que é cada coisa. Vamos voltar lá para o slide. As definições de tensão elétrica. O conceito é que a tensão elétrica é a diferença de potencial entre 2 circuitos, né, entre dois pontos em um circuito elétrico medida em volts. A unidade de medida da tensão elétrica é volts. Você já deve ter visto em vários equipamentos, né, como eu já comentei no slide anterior, que você compra um ar-condicionado, você tem que saber quantos volts, porque volts é a unidade de medida da tensão, né, elétrica. A importância é fundamental para o funcionamento, a tensão elétrica é fundamental para o funcionamento de dispositivos e equipamentos.
pois é ela que impulsiona a corrente elétrica. Aplicações: a tensão elétrica é aplicada em diversos setores, como na geração de energia, como eu falei, a geração de energia de alta tensão, que depois ela é abaixada para poder utilizar na área residencial, né? Na transmissão de energia, na distribuição de energia, no caso das residenciais, na transmissão a tensão ela é elevada, são comentários, mas a gente vai ver mais a fundo isso aí, mais para frente. Em equipamentos eletrônicos, aí a gente estava falando da pilha, né? Tensões baixinhas. Circuitos automotivos, por exemplo, no seu carro, a gente está lidando com um tipo de tensão diferente no seu carro, que é uma tensão contínua, né? DC, né? E a tensão alternada, que é a residencial. Tudo isso a gente vai falar aqui nos slides. Aí, por exemplo, ele falou diferença de potencial entre dois polos. Poxa, o que é a diferença de potencial entre dois polos? A gente, nesse slide, a gente pode olhar aqui, ó, a gente tem um exemplo muito fácil da gente entender a questão da tensão elétrica, e essa ideia de diferença de potencial é esse conceito de caixas d'água, de níveis diferentes, né? Por exemplo, a gente está vendo aqui essa é a primeira união aqui entre duas caixas, a caixa P1 e a caixa P2. Elas estão aqui, ó, no mesmo nível de água, tá vendo? Ó? Tá vendo? Quando elas estão no mesmo nível, existe alguma diferença de potencial aqui? Não. Por que não existe nenhuma diferença de potencial? Porque elas estão no mesmo nível. Logo, elas estão no mesmo nível, então não tem diferença de potencial. Então, se a gente pode ver aqui, ó, como está aqui no P1 e P2, por que o P1 é igual a P2? Porque elas estão no mesmo nível, e aqui vocês, olhando para essas caixas d'água, vocês acham que existe algum fluxo de água aqui, de um lado ou para o outro? Não. Por que não existe? Porque para existir esse fluxo de água, necessariamente tem que ter uma diferença de potencial, como nesse exemplo aqui, ó. Esse exemplo, ele tem uma caixa com nível maior, e aqui está uma caixa com nível menor. Consequentemente, o que vai acontecer? Essa caixa que tem mais água, ela vai distribuir a água, ela vai correr um fluxo de água daqui para cá até que as duas se encontrem no mesmo nível. Isso se chama diferença de potencial. Por isso que é tão importante existir a diferença de potencial para que haja o fluxo de água de um lado para o outro. E a gente olhando para o lado da eletricidade, é necessário existir a diferença de potencial entre dois polos para que haja a partir do momento que esse circuito aqui, né, que no caso da tubulação de água, é esse fechamento aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um circuito fechado. Tá fechado isso aqui. Quando existe essa diferença de potencial, existe um fluxo do positivo, do mais positivo, pro menos positivo, que é o negativo, né? Que é o outro polo. E aí ele vai transmitir esse fluxo de água para cá até equilibrar. E a tendência da eletricidade é exatamente o equilíbrio. Quando você tem, por exemplo, seu celular, por que você tem que carregar o seu celular toda hora? Porque na medida que você está utilizando a bateria, ela vai baixando e ela tende a equalizar os dois polos. Quando elas estão iguais, para de ter diferença de potencial e seu celular descarrega, simplesmente. Então por isso que é necessário existir uma carga a mais no seu celular para que a bateria se recarregue novamente. É como se eu estivesse enchendo um polo P1 de novamente, e aí na medida que você vai utilizando, ele vai baixando, baixando, baixando. Quando ele vai nivelando, você tem uma carga menor, logo o seu celular descarrega, aí você precisa conectar novamente. Então é necessário existir essa diferença de potencial para que haja fluxo de elétrons no circuito, né, como aqui no P1 e P2, né, ele vai do P1 para o P2, e assim exista a corrente elétrica, e assim alimenta os circuitos, e assim tem a vida, né? A vida no circuito, né? As coisas funcionem. Beleza? Aí, olhando para esse alicate aqui, ó, isso aqui é um alicate amperímetro da Fluke, tá vendo? Ó? Esse aparelhinho amarelinho aqui, o que ele é? Ele faz? Ele mede tensão elétrica, eu vou mudar aqui para a caneta, aqui ele mede tensão elétrica, aqui ele mede tensão elétrica alternada, isso aqui é alternada, que tem esse tiozinho aqui em cima. Aqui ele tem contínua, aqui ele tem, isso aqui é uma medição de resistência ohmica, que é a medição de continuidade, e aqui é corrente elétrica alternada.
que aí a gente vai medir aqui por esse meio aqui desse alicate. Tudo isso a gente vai ver mais para frente quando a gente chegar na parte de corrente elétrica. A princípio, o nosso foco aqui é falar sobre a tensão elétrica. Então, é esses dois pontos aqui, ó, esse e esse pontinho aqui, ó, tensão alternada e tensão contínua. Ah, Murilo, mas o que é tensão alternada e tensão contínua? A gente vai ver logo em seguida. Aqui, eu vou usar um exemplo, eu deixei essa página em branco, justamente para que a gente tenha uma clareza um pouquinho maior com relação ao que é o alternado e o que é o contínuo. Vamos lá. O que é uma tensão contínua? Contínua é o seguinte, a gente tem o eixo Y e a gente tem o eixo X aqui. Nossa, que X ótimo que eu fiz aqui. Mas é uma linha. É o eixo Y e aqui a gente tem o eixo X. Eu vou plotar isso num gráfico, né? O que é a corrente contínua e a corrente alternada? A corrente contínua é o quê? Num gráfico, a gente tem aqui o polo positivo e aqui a gente tem o negativo, o zero, que é aqui no meio do gráfico, e aqui é o negativo. No caso, a corrente contínua ela faz o quê? Ela varia entre o zero e o positivo. Então, se eu fizesse, por exemplo, alimentei com 12 volts, aqui tem 12 volts, por exemplo, ó. Aqui tem 12 volts. Aqui, se eu tenho 12 volts, a corrente contínua, a tensão contínua, ela vai estar assim, ó. Quando ela estiver sendo alimentada, ela vai estar contínua, aqui, ó. Aí, por exemplo, ela está zerando. Zerou, ela vai para o zero. Aí eu fui lá, teve diferença de potencial de novo, 12 volts, aí ele subiu para cá. Isso é corrente contínua, porque ela é contínua no tempo. Beleza? A alternada já é um pouco diferente, porque a alternada ela varia entre o polo positivo e o negativo. E aí ela atua assim, ó, da seguinte forma. Ela está aqui e ela vai indo do positivo e o negativo. O positivo e o negativo. Positivo e o negativo. Por que ela é assim? Porque, por exemplo, quando a gente está lidando aqui, a gente está lidando com baterias, né? Baterias, fontes contínuas, né? Fonte, aquelas baterias de carro, pilha. Ela é fixa, você carrega ela e ela tem uma tensão aplicada ali. Ela tem uma tensão fixa ali naquele lugar, naquele dispositivo. E na medida que você vai utilizando, ele vai descarregando. Na alternada, ela é gerada em empresas de geração de energia, como, por exemplo, nas distribuidoras, nas redes de energia hidrelétrica, por exemplo, na eólica, que é através do vento, né, que eles captam, através do vento, eles não captam o vento, né, mas o vento bate nas pás e as pás giram e ali vai formando um movimento rotacional, não é? E por que esse rotacional gera tensão alternada? Porque é só você fazer uma análise simples. Vou apagar aqui, ó, para ficar mais... Como já falou sobre o contínuo, mas agora pensa no motor. Como que é o formato de um motor? Isso de uma maneira bem simples. O formato do motor, ele é redondo. Aí tem as pazinhas lá dentro. Aqui a pá, uma pá aqui, uma pá aqui, uma pá aqui. Quando a água ela vem da hidrelétrica, ela cai aqui nessa pá, fazendo com que esse motor gire, né? A água vem aqui, né? Fluindo aqui, e aí ela bate nessa pá e ela faz a pá girar. Aí quando o motor está girando, quando a gente, por exemplo, a gente aplica energia num motor, aí ele gira. Se você faz o sentido contrário, em vez de aplicar energia, você faz um movimento mecânico, manual. Você só empurra ele lá, ele nas pontas dele ele vai gerar energia. É o sentido inverso. E o que acontece aqui nesse motor? Quando ele está girando, vamos plotar isso aqui num gráfico. Imagina que ele está girando aqui, assim, ó. Ele está aqui girando. Ó. Ele vai ficar girando, girando, girando. Se eu plotar isso num gráfico, o que vai acontecer? Ora ele vai estar girando aqui na parte de cima do gráfico. Aí, ao invés dele fazer essa curva para trás, que aí ele ficaria um círculo
infinito. Aí ele plota num gráfico e aí ele gera esse sentido. Por isso existe esse conceito de energia alternada, porque ela está alternando entre o polo positivo do motor e o polo negativo, e aí ele vai fazendo com que esse fluxo seja contínuo no tempo, e aí ele vai fazendo essa espiral, né? Esse negócio contínuo, esse gráfico contínuo da energia, né? Mas isso é para você ter mais ou menos uma noção de como é gerada a energia alternada e a energia contínua. Essas são as diferenças, né? A contínua ela é fixa, positivo e negativo. Já a alternada ela varia entre o polo positivo e o negativo no tempo, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as unidades de medida da tensão elétrica. Unidade de medida em volts, aí ele fala aqui milivolts, kilovolts. Isso, na verdade, são as escalas da tensão em volts. Se a gente pegar, vou passar na próxima aqui que tem um slide melhor. Ó. Se a gente pegar aqui, ó, deca, decivolts, milivolts é o volt, a unidade em volts, vezes 10 a menos 3, que aí eu vou ter esses zerinhos aqui, ó, 0,001, vai 1 volt. Isso daqui é igual a 0,00 milivolt. E assim vai indo, entendeu? Aí a gente tem o quilo já é vezes 10 a terceira, elevado à terceira. Então a gente já tem a escala aqui em 1000 volts, 10 elevado à terceira. Então a gente tem esses prefixos, né, para poder simplificar a leitura, por exemplo. Em vez de você tem uma subestação que está gerando energia em 180 kV. Em vez de eu falar 180 mil volts, aí ele fala 180 kV, que é kilovolts, que é em 1000 volts, entendeu? Então isso é uma maneira de simplificação da apresentação da tensão elétrica. Então vamos falar agora dos tipos de tensão elétrica. Nos tipos de tensão elétrica, a gente tem a compreensão dos diferentes tipos de tensão elétrica. A compreensão dos diferentes tipos de tensão elétrica é fundamental para entender o funcionamento dos sistemas elétricos e eletrônicos. Nesta apresentação, exploraremos os conceitos-chave da tensão DC e AC, suas características, aplicações e importâncias. Mais ou menos do que a gente estava falando naquele ponto sobre a contínua no positivo, né, e a alternada alternando entre o polo positivo e o negativo no tempo. A ideia é essa, só que a gente vai ver as diferenças em dispositivos e tal. Tensão contínua. A tensão contínua, o fluxo, ele é unidirecional. O que é um fluxo unidirecional? Ele vai do polo positivo para o negativo no tempo. Ele vai de um polo para o outro. A alternada, como ela tem uma parte no positivo e no negativo, ela está sempre em vibração, para frente e para trás. Existe o fluxo de elétron, mas só que não tem necessariamente um polo. O polo positivo é o daqui e o dali é o negativo. Não. Como ela está sempre variando o polo positivo e negativo, então é por isso que no conceito de energia alternada, a gente vai trabalhar, diferente da contínua, a gente vai trabalhar em fase, neutro, polaridades, né? Tipo, isso aqui é uma fase, isso aqui é um ponto neutro, isso aqui é o aterramento. Então, assim, aí existem fases diferentes, por exemplo, a fase R, a fase S, a fase T. Então, em sistemas trifásicos, em modelos bifásicos, a gente está trabalhando em duas fases. Monofásicos, a gente está trabalhando com uma fase, neutro, e assim vai indo. Na medida que você for ganhando mais corpo na eletricidade, estudando mais, se dedicando mais, você vai conseguir entender essas diferenças mais tranquilamente, né? Mas a princípio, na tensão contínua, a gente entende que existe o polo positivo, que é o que está mais carregado, e como o exemplo da água lá. É o que está positivamente carregado e o outro está negativamente carregado. E eles tendem a se equilibrar. Então essa diferença de potencial vai gerar o fluxo de elétrons unidirecional, de um lado para o outro. Fontes comuns na corrente contínua, tensão contínua.
As baterias, pilhas e algumas fontes de alimentação são exemplos comuns de dispositivos que fornecem tensão DC, tensão de corrente contínua. Aplicações. A tensão DC é amplamente utilizada em circuitos portáteis, carregadores de dispositivos, sistemas solares fotovoltaicos e motores elétricos, porque existem motores AC de alternada e existem motores DC de corrente contínua, que aí o seu sistema de funcionamento vai mudar também. Tensão alternada. Como eu falei, o fluxo é bidirecional. A tensão alternada ela é caracterizada por um fluxo de elétrons que se alterna entre direções opostas, produzindo uma variação periódica de polaridade. Então ela vai variar no tempo. Ela não tem necessariamente, isso aqui é o polo positivo e esse é o negativo. Isso não existe. Existem as polaridades, positiva e negativa, alternando no tempo constante. E existem as diferenças de denominação, né, de nomenclatura para as polaridades. A gente vai trabalhar com fases, fase R, fase S, fase T. A gente vai trabalhar com neutro, que também é um potencial, né, no caso é um potencial neutro. Então ele vai gerar uma diferença de potencial. Se eu tenho uma fase carregada e o neutro, ele vai funcionar, e fechando uma fase com o neutro, você vai ter essa diferença de potencial. Então tudo isso é importante para você entender que a tensão elétrica ela é a diferença de potencial entre os polos. Beleza? A frequência e onda senoidal. A tensão AC ela possui uma frequência, uma forma de onda senoidal, que variam de acordo com o sistema elétrico em questão. As aplicações. Aplicações é a forma predominante de distribuição de energia elétrica em residências, indústrias e infraestrutura, sendo fundamental para a maioria dos equipamentos elétricos e eletrônicos. Isso aí a gente está falando da tensão alternada. Ela, na verdade, assim, não vou falar que ela é a principal, mas ela é a que é mais difundida no campo residencial, que é o que a gente vê. Né? Mas, por exemplo, por isso que é difícil de falar que ela é a mais difundida, porque, por exemplo, nos celulares. Hoje em dia ninguém vive sem celular, ninguém vive sem um computador. E tudo isso é também corrente contínua, é DC. O celular é corrente contínua, o computador é corrente contínua. Então tudo isso, como é muito difundido também, não dá para falar que existe um principal. Existem essas variações e por isso é tão importante você entender onde se aplica cada coisa. Teve até um exemplo que eu estava dando um treinamento recente. E aí eu estava explicando essa diferença entre a corrente contínua, né, a tensão contínua e a tensão alternada. Aí um rapaz falou para mim, Murilo, aconteceu de eu ter um problema lá em casa e eu perdi o carregador do meu, sei lá, acho que era do meu notebook, ou era celular, não lembro exatamente o que era, mas era um aparelho eletrônico. Aí ele pegou, o que ele fez? Ele colocou o fio direto na tomada e foi aplicar no dispositivo, cara. Ele aplicou a tensão alternada nos polos do aparelho lá em questão. Acho que, se eu não me engano, era um notebook mesmo. Ele falou que deu um estouro tão grande que ele nem acreditou, cara. Ele falou, o que eu fiz aqui? Mas é porque ele não conseguia entender que existe essa diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada. A tensão a tensão contínua e a tensão alternada. E isso fez com que ele aplicasse um tipo de tensão no outro e não é compatível. Não existe essa compatibilidade. Então, assim, existem aqueles dispositivos que são bivolt. Aí tu fala, bivolt por quê? Porque ele pega uma tensão de um potencial, como por exemplo 220, e ele recebe também 110. Aí tu fala, mas não é bivolt? Não, bivolt porque são essas duas tensões ele atende. Lá internamente ele tem um transformadorzinho que ele vai conseguir fazer essa conversão, tanto você aplicando 220 ou 110. Mas agora um AC, né, uma tensão alternada, aplicar no DC diretamente, você vai ter um problema, um curto-circuito, um problema direto no teu dispositivo eletrônico. Né? E dispositivos eletrônicos, eles são sensíveis, né? São pequenos resistores, são pequenos dispositivos que vão fazer com que essa tensão alternada lá estoure todos eles e você perca o seu dispositivo, entendeu? Mas enfim, isso a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona. E é como eu falei, você vai ter, isso daqui é uma introdução boa assim para você saber diferenciar tensão alternada, tensão contínua,
saber ali no alicate, como eu mostrei para você no alicate amperímetro, como é que você vai medir. Por exemplo, se você... Vamos voltar aqui no alicate. Se, por exemplo, se você tem esse alicate amperímetro na sua casa, você tem esse alicate aqui, você quer... Ou então você tem esse, ou tem vários outros tipos de multímetro também, né? Esse daqui é um alicate amperímetro, mas existem outros dispositivos de medição de tensão e corrente. Se você pega e aplica coloca esse direcionalzinho aqui, essa chave, na tensão alternada e mede tensão contínua, como a tensão contínua ela é baixa, você não vai ter muita diferença, você não vai conseguir só ter a medição correta. Por quê? Para medir tensão contínua, você tem que estar no V com esse tracinho aqui, esses pontinhos embaixo. Agora, se você faz o inverso, por exemplo, você deixa na medição a escala aqui na corrente contínua, e você vai aplicar na tomada, você coloca ali na tomada para medir, na hora ele vai estourar. O aparelho ele vai danificar. Por quê? Porque você está usando escalas em locais diferentes. Você está medindo tensão contínua no alternado. Você vai colocar lá na hora, ele estoura. Tem muitos alunos que já comentaram, né, eu dando aula explicando sobre isso, e ele falou, cara, eu já perdi uns 2, 3 multímetros assim, porque eu esqueci de mudar a escala, ou não sabia direito como é que eu usava, e aí quando eu coloquei, só o estouro. Então assim, infelizmente, se você não sabe o que você está fazendo, você acaba cometendo esses erros, né? Ou então até por descuido também, às vezes você está estando na correria, você vai lá e coloca e estoura, e quando você vai ver, poxa, esqueci de alterar, entendeu? Então é extremamente importante você entender essa questão das diferenças, né? Aplicações de tensão DC, olha lá, dispositivos portáteis, sistemas fotovoltaicos, eletrônica automotiva, né, carro, né? E eletricidade de baixa tensão. Como circuitos de alarme, iluminação e automação residencial, também utilizam tensão DC. A gente trabalha muito com automação residencial e a gente também utiliza o sistema em corrente contínua. E assim, a gente consegue fazer esse casamento, mas, por exemplo, os controles de automação residencial, né, os equipamentos de controle de iluminação e tal, eles recebem sinal DC como um pulso elétrico, como um pulso de um pulsador que vai estar na sala do seu cliente, ele vai pulsar lá, vai chegar um sinal contínuo no módulo, e esse módulo ele vai entender aquele sinal, ele vai falar, opa, é para acender a luz tal, aí ele vai gerenciar, por esse módulo, gerenciar o circuito que está mexendo com corrente alternada. Então assim, é um sinal para receber comando, para enviar para o alternado. Então, esses módulos eles acabam trabalhando com as duas tensões no mesmo equipamento. Mas você tem que, assim, por isso que é extremamente importante você conhecer da área, porque senão você não tem nem a possibilidade de poder mexer com equipamentos de automação residencial. Porque se você for aplicar a tensão alternada na parte da contínua, você queima o seu módulo. Então assim, não tem essa opção de você lidar com falta de conhecimento na área. Você tem que estudar, se aprofundar, entender as minúcias ali para você conseguir aplicar, né, os conhecimentos da maneira correta. É a ideia da inteligência e a sabedoria. Inteligência você entende, você aprendeu, estudou ali, e a sabedoria você aprendeu tudo aquilo e você coloca tudo aquilo em prática. Como eu vou colocar tudo isso em prática? Você tem que ser sábio, usar os conhecimentos que você tem para colocar na prática e fazer tudo funcionar. Tá bom? Aplicações de tensão AC, corrente alternada, geração de energia, como a gente falou das usinas hidrelétricas, térmicas, eólicas, gera energia de forma de tensão AC e ela é distribuída na rede elétrica. Distribuição de energia, né? Os cabos, aquelas torres de transmissão que a gente vê muitas vezes quando a gente está fazendo uma viagem, um passeio aí pelo litoral, pelo interior das cidades, grandes cidades, a gente vê aquelas torres de transmissão, aquilo ali eles elevam a tensão para poder transmitir com mais tranquilidade a
a tensão elétrica, aí chega lá no final, tem a usina, né, a usina de recepção de energia, ela vai fazer esse abaixamento, né? Tem o elevador e o abaixador. Ele vai passar no transformador, e o transformador vai abaixar a tensão para utilização nas residências e tal. Então tudo isso a gente vai ver mais para frente também. Mas o conceito é esse, você tem que utilizar a tensão AC para poder fazer essa transmissão. E uso em equipamentos. A maioria dos equipamentos elétricos e eletrônicos domésticos, industriais, eletrodomésticos, motores e transformadores operam em tensão AC. Aí eu te falo, por que a gente coloca aqui equipamentos elétricos e eletrônicos domésticos e industriais como eletrodomésticos, motores e transformadores? Aí você fala, poxa, o Murilo falou que para ligar um notebook você precisa de tensão contínua. Precisa de tensão contínua. Mas só que quando você liga o seu notebook, você carrega onde? Na parede, na tomada da sua casa. E na tomada da sua casa existe o quê? Tensão contínua ou tensão alternada? Pô, tensão alternada. Mas aí você repara, quando você pluga na tomada, o fio ele vai direto para o teu computador ou ele passa por uma caixinha que muitas vezes é denominada como fonte. Aquela fonte, ela tem todo um circuitinho eletrônico ali dentro, que ela recebe a energia elétrica, ela faz a conversão daquela energia elétrica em corrente em tensão contínua e ela aplica no computador. Então a grande maioria dos dispositivos que você está lidando com uma grande parte de eletrônica embarcada, eles têm um conversor lá dentro que faz essa transformação da energia alternada para corrente contínua. Aí tu fala, pô, não sabia disso. Então, mas para você saber, você precisa procurar se informar, precisa ver esse vídeo, precisa ver com tranquilidade, anotar. Se você tem dúvida, anota aí, pega o slide, vê de novo, vê com calma. Estuda mesmo, né? Procura se informar mais e segue o nosso canal também, que vai rolar muita coisa boa por aqui. E o objetivo é esse, é transmitir conhecimento para que você esteja mais preparado para lidar com as coisas dentro da sua casa, poder até mesmo fazer implementação de sistemas de automação mais para frente, poder supervisionar algum trabalho na sua casa, por exemplo, você contrata algum eletricista, ou então você mesmo quer fazer, não, eu vou fazer, eu já aprendi aqui com o Murilo, eu aprendi com outra pessoa e eu quero aplicar na minha casa. Então você mesmo vai ter condições de poder aplicar todos esses conhecimentos na sua casa. Beleza? A importância da compreensão dos tipos de tensão, a segurança. Entender os tipos de tensão elétrica é crucial para garantir a segurança ao trabalhar com sistemas elétricos e eletrônicos. A eficiência, né, o conhecimento dos tipos de tensão permite a seleção e utilização adequada de equipamentos, maximizando a eficiência energética. Quando você sabe o tipo de tensão, você sabe o tipo de corrente a ser aplicada na sua casa, por exemplo, você tem um cabeamento na sua casa já passado e você tem que instalar um dispositivo, por exemplo, um chuveiro. Se você colocar um chuveiro, eu quero o chuveiro mais potente, você sabe que você corre o risco de poder esquentar muito o cabo da sua casa e poder derreter e pegar fogo lá. Então assim, tudo isso é extremamente importante para que você venha a comprar dispositivos para que você tenha melhor eficiência na tua casa e não venha danificar outros equipamentos e outros produtos dentro da sua própria casa, tá bom? Diagnóstico, compreender a diferença entre tensão DC e AC auxilia na identificação e resolução de problemas em sistemas elétricos. Como eu te falei, para você usar um alicate amperímetro ou um multímetro para poder fazer medições, né, para fazer testes, para saber se está chegando tensão, se está alternando, se está com problema, se está com alguma coisa, você precisa ter esses conhecimentos de elétrica para poder entender o que é tensão alternada, o que é tensão contínua, como que eu vou medir, eu vou utilizar tensão contínua, eu vou utilizar tensão alternada, eu vou medir como, eu vou botar o alicate lá, tá ligado, tá desligado, como que eu faço, entendeu? Tudo isso aí é extremamente importante. E projeto, domínio dos tipos de tensão é essencial no desenvolvimento de projetos e soluções elétricas e eletrônicas. Então assim, na hora de você projetar, você tem que saber com o que você está lidando, né? Para que você venha fazer um projeto correto, da maneira certa, né? Fatores que influenciam na tensão, a resistência elétrica, né? A carga, né? A carga e a resistência elétrica, elas são meio que parecidas ali.
A resistência, existe o dispositivo, a resistência elétrica, como um do chuveiro, por exemplo. Mas a carga é todo o equipamento que você coloca para funcionar ali, que ele vai funcionar como uma resistência, vai funcionar como uma carga elétrica. E dependendo da carga, você vai ter um tipo de corrente no teu condutor, você vai precisar aplicar um determinado tipo de tensão, né, uma quantidade, 220, 110, e assim por diante, 380. Você vai ter que analisar tudo isso para poder fazer a aplicação correta da tensão. Né, a fonte de alimentação, CDC ou AC, tudo isso é extremamente importante. Aplicações práticas da tensão elétrica, a iluminação, dispositivos portáteis, acionamento de motores, aquecimento, tudo isso é extremamente importante para você aplicar esses conhecimentos, né? Segurança, usar equipamentos de proteção. Ó, o rapazinho aqui, ó, ele tá de chapéuzinho aqui, de chapéuzinho, de capacete, né? Tá de capacete, tá de óculos de proteção, ele tá com luva, tá com a proteção correta aqui, ó, a roupa de proteção. Aqui, ó, tem identificação aqui, ó, cuidado, não pode ficar mexendo à toa. Não dá pra você trabalhar com eletricidade descuidado. Ah, tem um pessoal lá que trabalha de chinelo, descalço. Cara, esquece. Isso daí é o famoso pica-fio, esse aí é o gambiarra. Então, se você quer fugir disso, quer ser um profissional diferenciado, quer se diferenciar, quer prestar um bom serviço para o seu cliente, né? Ou então até para você mesmo, quer fazer um negócio direito na sua casa, então você tem que utilizar dispositivos de proteção, você tem que saber o que você está fazendo para que você não faça coisa errada, né? E não venha também se prejudicar, porque tensão elétrica não é brincadeira não, cara. Muita gente morre por conta de tensão elétrica, muita gente morre por conta de tomar um choque forte, 380, 220, até eu já conheci pessoas que vieram a falecer com 220 volts, cara. Ficou grudado e não conseguiu descolar, desencostar, né? E assim, é triste, mas só que isso é uma coisa que é extremamente importante você conhecer para que não venha cometer algum tipo de erro e venha, né, comprometer a sua vida, né? Seguir os procedimentos, siga rigorosamente os procedimentos de segurança, as instruções do fabricante ao realizar qualquer atividade envolvendo tensão elétrica. Evitar contato direto, mantenha-se afastado de partes energizadas e evite o contato direto com a tensão elétrica, que pode causar choques e até mesmo a morte. Isso aí não é brincadeira não. Por isso que é extremamente importante você adquirir conhecimento. Conclusão e revisão dos principais conceitos. A definição da tensão elétrica. A tensão elétrica é a diferença de potencial, a unidade de medida em volt, milivolt, quilovolt. Fatores influenciadores. A tensão elétrica é influenciada pela resistência dos componentes, pela fonte de alimentação, carga elétrica, como a gente comentou aqui, né? E as aplicações práticas. A tensão elétrica é aplicada em iluminação, dispositivos portáteis, acionamento de motores, sistemas de aquecimento, entre outros. Hoje em dia, sem a eletricidade, infelizmente, a gente tá ferrado mesmo, porque a gente é bem dependente da eletricidade. E assim, é extremamente importante você conhecer tudo isso para que você, numa situação de emergência, você saiba como fazer, saiba como, qual a alternativa que eu tenho, como que eu faço para poder resolver esse tipo de problema, e é isso aí. Beleza? Então, voltando aqui para o vídeo, eu queria agradecer pela disposição de vocês estarem aqui comigo. Foi uma aula um pouquinho densa, um pouquinho pesada aí de tempo, mas espero que vocês tenham gostado e se inscreva aí no canal para próximos vídeos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre resistência elétrica, né? Que é a ideia da carga elétrica, resistência elétrica. A gente vai falar um pouco sobre isso e vai entender um pouco mais também sobre o conceito da lei de Ohm. Hoje a gente falou sobre uma variável, que é a tensão elétrica. E nas próximas a gente vai falar sobre a resistência, a corrente elétrica, e assim a gente vai concluir um pouco da lei de Ohm e vai conseguir fazer testes, aplicações, fazer cálculos para a gente entender como é que eu descubro qual é o melhor componente para poder aplicar lá, qual é o melhor condutor para poder dimensionar no meu chuveiro, na minha tomada lá de uso específico na cozinha ou na sala que eu quero colocar. Então tudo isso eu peço para que vocês se inscrevam no canal aí, para que nos próximos vídeos vocês estejam aí comigo, beleza? Então Deus abençoe a todos, boa semana e falou!